Graça e paz, meus irmãos. Antes de propriamente a mensagem, eu quero dizer que hoje é dia do aniversário do pastor, né? Hoje é dia de aniversário do pastor Paulo. Em muitas denominações, nós faríamos um culto especial ao pastor. Graças a Deus, nós não cultuamos a homens, nós cultuamos a Jesus. Inclusive, no dia que fizermos o culto de ação de graças, faremos culto de ação de graças ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Nós, durante esse mês, temos falado sobre o Natal e hoje nós teremos uma mensagem específica sobre o Natal. Não sobre o aniversário do pastor ou do presbítero, mas sobre o Natal. Então, abram sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 2, ou capítulo 2, versículos de 1 a 12. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12 e o versículo 16. Acompanhemos a leitura da palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que aquela estrela aparecera, e enviando a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Versículo 10 e 11, todos juntos. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 16 ainda, todos juntos. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Oremos, irmãos. Santo Deus, a tua palavra está aberta. Te pedimos em nome de Jesus, esclarece a nossa mente, abre o nosso coração. Ó Deus, abre a nossa alma para nós entendermos a tua palavra, para nós aceitarmos a tua palavra, para que nós sejamos, ó Deus, convertidos pela tua palavra. Aplica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós observarmos o Natal,
o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, desde a sua própria origem, desde o dia do seu nascimento, desde a sua anunciação, esse Natal tem provocado reações diferentes nas pessoas. As pessoas têm reagido, as pessoas têm manifestado reações diferentes no decorrer da história. Foi assim no passado, lá nos dias de Maria e de José e do próprio nascimento de Jesus, e tem sido assim nos anos, nos séculos que se seguiram. Já temos mais de 2000 anos deste nascimento e ainda hoje há reações diferentes. Hoje, por exemplo, 2024, muita gente se alegra com o Natal. Essa semana eu mandei algumas mensagens dizendo isso. Eu me alegro no Natal, eu me alegro com os cânticos de Natal, eu me alegro com as peças de Natal que são apresentadas na igreja, né? As duas meninas, as 4 meninas, né? Olha, Bia e a Jasmin aí conversando, hein? As 4 meninas apresentaram um trabalho tão bonito sobre o Natal, né? Um jogral, um acróstico, com uma poesia bonita, cada letra representando alguma coisa. Eu gosto de ver, por exemplo, os cânticos, os corais, entoando os hinos, com uma linda melodia sobre o Natal. Alguns reagem com tristeza, com melancolia, dizem que o Natal é uma festa de melancolia, de tristeza, de lembranças do passado, e alguns lembram de um passado ruim. Alguns veem no Natal uma boa oportunidade de trabalhar, fazer hora extra e ganhar dinheiro, encher o bolso. Os empresários gostam do Natal, porque é o período do ano que mais se vende. Alguns preferem se entregar à mendicância. Você sabia que no período do Natal, a população de rua, ou a população daquelas pessoas que estão em situação de rua, hoje o nome é esse, né? Estão em situação de rua, cresce assustadoramente, porque alguém acredita que se levar os filhos para as avenidas de Salvador, certamente eles irão receber alguma dádiva, algum presente, algum donativo em relação ao Natal. Aqui na nossa igreja, nos últimos dias, quase durante o mês todo, pastor Paulo tem pregado mensagens sobre o Natal, abordando aspectos específicos, como foi o Natal na visão de Maria, como foi o Natal na visão de José, como foi o Natal na visão dos pastores, como foi o Natal na visão dos magos, qual é a natureza, ou quais são as naturezas de Cristo, sua natureza humana, sua natureza divina, como foi o milagre da concepção, né, da gestação, como foi o milagre do nascimento de Jesus. Então você, meu amigo, meu irmão que está acompanhando pela internet, ou você daqui da igreja que perdeu alguma dessas mensagens, acesse o canal da igreja, né? Acesse o YouTube, essas mensagens estão todas lá registradas. Neste trecho aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, eu consigo, irmãos, entender que há 2 reações diferentes. Há 2 grupos que têm reações diferentes em relação ao nascimento de Cristo. Então, baseado aqui neste texto, eu queria que você estivesse prestando bastante atenção, que você estivesse bastante atento para verificar se essas ações, se essas reações em relação ao Natal estão presentes na sua vida. Eu ia até me ousar e dizer na minha vida e na sua. Mas eu quero me examinar e eu quero que você se examine para você saber, para você prestar atenção, para você identificar se algumas dessas reações estão presentes na sua vida. Em primeiro lugar, o primeiro grupo que aparece neste texto, que apresenta uma reação, são os magos. Vejam comigo, versículo 1, versículo 2 e versículo 11. Vamos ler juntos? 1, 2 e 11, juntos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. 2. E perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Primeira coisa que eu gosto de destacar nesses 3 versículos é que a Bíblia não chama os magos de reis magos. A Bíblia também não diz quantos eram os magos. Nós sabemos que está no plural, então era mais de um. Mais de um significa 2, 3, 5, 10. Não diz quantos eram. E muito menos cita o nome deles. Mas é incrível que nós vivemos num país católico, num país de tradição católica. Então, para os católicos, a tradição tem muito mais valor do que as escrituras. Por isso, eles determinaram quantos magos eram, que esses magos eram reis e quais eram os seus nomes. Para nós não, irmãos. Para nós só serve o que está escrito. Aquilo que eu ia fazer até uma redundância agora. Aquilo que está escrito nas escrituras. Aquilo que está registrado nas escrituras. Aquilo que está narrado, está explícito nas escrituras. Eles eram magos, e a palavra mago aqui, na nossa cabeça, ainda de muita tradição, a nossa cabeça diz assim, eles eram mágicos. Alguém se arrisca a dizer, eles eram bruxos. Não, que bobagem. A palavra mago, para os orientais, tinha um sentido de cientistas, professores, pesquisadores, né? Eles analisavam as coisas, inclusive os astros. Mas não nos astros no sentido de horóscopo, né? De uma mitologia, não. Mas eles observavam os astros, por exemplo, para determinar o calendário, a enchente e vazante dos rios, os eclipses, as fases da lua e as estações do ano. Então, eles eram cientistas. Primeira coisa que o texto nos aborda. Eles eram cientistas e vieram do Oriente. O Oriente em relação a Israel, em relação a Judá, em relação a Jerusalém, o Oriente era a Mesopotâmia, os irmãos devem lembrar da grande cidade da Babilônia, né, lá dos caldeus, a Mesopotâmia, e mais ao Oriente o Império Persa, de Ciro e Dário. Cadê lá o livro do profeta Daniel? Daniel vai transitar muito bem entre isso, né? Entre o Império Babilônico e depois o Império Persa. Eles vieram do Oriente, onde os nossos irmãos estiveram. Os nossos irmãos estiveram lá como escravos, foram levados primeiro pelos babilônicos e depois pelo Império Persa, o Império Medo-Persa. E lá os irmãos lhes anunciaram o Evangelho. O Evangelho foi pregado aos orientais. E lá do Oriente, quando eles ouviram, ou melhor, nesse texto aqui não ouviram, quando eles viram que aquilo que eles tinham ouvido e tinha se concretizado, quando eles viram a estrela brilhar, eles tomaram algumas atitudes, eles tiveram algumas reações. O versículo 1, 2 e 11, que nós acabamos de ler, vão nos indicar quais são essas reações. Primeiro, eles viram a estrela. O evangelho, ele não é somente audível, ele é visual. Deus nos mostra, Deus nos aproxima, Deus nos apresenta. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ao ver a estrela brilhando e ao saber que aquela estrela era a estrela do Filho de Deus, do Salvador, eles se aproximaram. E observem, irmãos, que há aqui uma progressão de atitude. Primeiro eles viram, depois eles aproximaram, depois eles se prostraram, depois eles adoraram e, por fim, eles deram as suas ofertas, os seus presentes. Presta atenção.
Não há como você ficar diante de Deus sem perceber que este texto está mostrando que os magos, eles foram atraídos por Deus. É atraído mesmo. Observe que eles observam, que eles estudam os astros, e eles estão falando de magnetismo, que eles estão falando de gravidade, de um astro que atrai outro astro. Eles estão sendo atraídos por Deus e estão respondendo positivamente a essa atração. Algo está falando ao seu coração, mas não somente ao coração, algo está falando à sua alma, algo está queimando no seu coração, algo está queimando nos seus ouvidos, e eles estão respondendo positivamente a isso. Jesus Cristo, no Evangelho de João, em diversos momentos, vai tratar desse assunto. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Evangelho de João. Não precisa abrir a Bíblia, não pode anotar para ler depois. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses dois versículos são anteriores àquele João 13,16, que eu não vou recitar agora. No João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: e quando eu for levantado. Lá no capítulo 3, ele diz que Moisés levantou a serpente e que o Filho de Deus será levantado. E ele diz agora: e quando eu for levantado. Capítulo 12, versículo 32, atrairei todos a mim. No capítulo 6, ainda do Evangelho de João, versículo 37, ele diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e todo que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Diante dos sinais que Deus tem apresentado, diante dos sinais que Deus tem demonstrado, diante dos sinais que estão, por exemplo, na natureza, porque a natureza também está a serviço do Criador. De onde veio essa estrela? Por que ela apareceu exatamente naquele dia, exatamente naquela época? Por que ela guiou os magos até a casa onde estava Jesus? E aí os cientistas vão estudar, vão dizer: é uma seminova, não é uma seminova, é um cometa, é algo que está passando, é um efeito lunático, ou um efeito visual, não é lunático, um efeito visual. Eles vão tentar dar uma explicação, e eu queria lhe dizer que a explicação lógica é: o Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, é o Deus que usa a natureza para o seu propósito, para anunciar o seu nome. Jesus, falando sobre a sua volta, ele diz que a própria natureza irá dar sinais da sua volta. Haverá peste e fome e doença e terremoto em vários lugares. Depois ele diz: o sol escurecerá e a lua não dará mais o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Deus tem mostrado na natureza, como mostrou no passado, a sua revelação, a sua palavra através da natureza. E quais são as ações que nós temos tido diante de Deus ao ver a natureza anunciar o seu nome? O segundo grupo, irmãos, e a segunda reação, que está muito clara neste texto, está nos versículos 3, 4, 7 e 16. O segundo grupo, eu gosto de chamar que é o grupo de Herodes e dos seguidores de Herodes, os herodianos. É verdade que havia um partido político lá chamado de herodianos. Esse texto aqui não vai tratar diretamente do partido, mas daquelas pessoas que estavam envolvidas com Herodes, que seguiam as orientações de Herodes. Tinha o partido político e aqueles que estavam agregados, por exemplo, a um grupo aqui que são os sacerdotes e escribas, que não faziam parte do partido político,
mas estavam na convenção, estavam juntos, estavam seguindo as orientações de Herodes. Vejam comigo, versículo 3, 4, 7 e 16, todos juntos. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais de sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, informara ao rei. Irmãos, Herodes é de um segundo grupo. E este segundo grupo, igualzinho ao primeiro, foi notificado sobre o nascimento de Jesus. Eles foram notificados sobre o Natal. Eles tomaram conhecimento que o rei nasceu, que o Filho de Deus se encarnara, que Deus tinha chegado no mundo. Porém, a chegada do Salvador, a chegada do Messias, a chegada daquele que ia redimir a Israel, uma informação que deveria lhes trazer prazer, contentamento, felicidade, alegria, provocou neles atitudes totalmente inversas, atitudes em direção contrária ao Salvador. É verdade que essas atitudes também são progressivas, é uma atitude mais drástica do que a outra, mas eles tomaram essas atitudes. Observe no texto, versículo 3, alarmou-se Herodes. Versículo 4, indagava deles. Versículo 7, os inquiriu. Versículo 16, enfureceu-se e mandou matar. Há um leitor desatento, alguém que lê a Bíblia assim a passos galopantes, ou lê a Bíblia no ônibus sacudindo para um lado para o outro, ou com a televisão ligada, está assistindo cabocla e lendo a Bíblia ao mesmo tempo. Então, ele fica distraído, ele pode não perceber as coisas que estão no texto. Alguém ligou para mim alguns dias atrás, diz assim, poxa, Herodes só se revoltou porque os magos mentiram para ele. Ele ficou indignado por isso. Ô, meu irmão, por que você pensa assim? A pessoa respondeu, presbítero, olha aqui, ó. Herodes indagava, Herodes estava perguntando, era simplesmente uma pergunta. Herodes inquiria, e a inquisição aí não é no sentido de perseguição, não. Ele está querendo saber os detalhes. E porque ele foi enganado, ele se enfureceu. Talvez você não tenha percebido a primeira reação de Herodes no versículo 3. Versículo 3, todos juntos de novo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes até aí. A primeira reação dele foi se alarmar, foi ficar preocupado, foi ficar atento, não no sentido de descobrir para adorar, para reverenciar, nem para servir. Herodes até tomou conhecimento, ficou alarmado, ficou com medo, e a partir disso ele passou a tomar algumas atitudes. Observem, irmãos, o evangelho é para alarmar as pessoas. O evangelho está anunciando o amor de Deus e a salvação de Deus, mas o evangelho também precisa anunciar, ou ele anuncia, o pecado e a condenação que o pecado nos leva, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. A gente completa logo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O texto está falando da morte, está falando da condenação.
Está dizendo que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ele está denunciando o pecado. O profeta nos avisa, porque toda alma que pecar, essa morrerá. O pai não vai levar o pecado do filho, a iniquidade do filho, nem o filho levar a iniquidade do pai. Cada um vai responder por si diante de Deus. Hoje de manhã o pastor Paulo estava dando aula, não na pregação, na aula da escola dominical, e ele nos lembrou o crime cometido pelos filhos de Jacó. E ele disse assim, aquele crime, aquela reação, não foi uma relação de justiça, aquela reação foi de vingança. Sua irmã tinha sido violentada, mas o outro indivíduo casou-se com ela como uma forma de reparar aquilo que ele tinha feito, porque ele se apaixonara por ela, mas os irmãos não perdoaram. Não mataram somente o indivíduo, mas mataram toda aquela cidade. Ou seja, mostra o nosso interior como ele é miserável, ordinário e indigno, e que nós merecemos o juízo de Deus sobre nossas vidas. Todos pecaram. Herodes estava assim, com o coração corrompido. Por isso, depois de ter se alarmado, a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Ele primeiro indagou. Foi a segunda atitude, né? Alarmou, por isso indagou. Indagou, depois inquiriu. E tomado todas essas informações, a Bíblia diz, ele se enfureceu. Me parece, irmã Raimunda, aquele texto de Abel e Caim, quando o semblante de Caim cai, porque a oferta de Abel foi aceita e a dele rejeitada. O problema não era que a dele foi rejeitada, foi que do irmão foi aceita. Ele se tomou de ira, de raiva, de cólera, ao ponto do próprio Deus dizer: Caim, o que está acontecendo? Por que seu semblante caiu? Se você proceder bem, você não será aceito. Ou seja, se você se arrepender do erro que você cometeu e oferecer um novo sacrifício, um sacrifício de justiça, um sacrifício de fé, a sua oferta não será aceita. Mas ao invés de oferecer um novo sacrifício, ao invés de limpar-se da sua ira, da sua cólera, da sua raiva, ele deu lugar à raiva e tirou a vida do seu irmão. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Isso deve ser para eu repetir todo dia na minha vida. Irai-vos. Você até pode irar, mas não pode. E eu acho que o complemento desse texto ainda mais bonito, assim, ó: não se ponha o sol sobre vossa ira. Rapaz, esse versículo eu vou botar lá em casa, assim, na parede, assim, ó, uma coisa desse tamanho. Crente só pode brigar de manhã, porque ele tem o dia todo e de noite dizer assim: me perdoe, e eu quero seu perdão, porque ele não tem direito de ir dormir com aquela mágoa no coração, guardando aquela mágoa, aquele rancor no coração. Jesus disse: olha, quando você vier apresentar o dízimo e a oferta, quando você for trazer a oferta no altar, não é quando você lembrar que está com raiva do seu irmão, não. É quando você se lembrar que o seu irmão está com raiva de ti. Deixa a tua oferta aqui e vai reconciliar com ele. E depois apresenta a tua oferta. Irmãos, isso aqui é muito forte. Herodes, ao contrário do que Cristo vai ensinar mais tarde, mas ao contrário do que a Bíblia toda havia ensinado, Herodes vai se enchendo de ira, de cólera, de raiva, de ódio e de rancor, e ele comete um dos piores crimes da humanidade. Ele manda matar todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, e de todas as cidades circunvizinhas. Não há, irmãos, como nós não fazemos um paralelo deste texto com o texto do nascimento de Moisés, na época de Moisés, que Faraó mandou matar todas aquelas crianças.
Então, o paralelo do Antigo Testamento estava apontando para Jesus o que iria acontecer nos dias de Jesus. Muita gente hoje continua agindo semelhantemente ao rei Herodes. Até ouve o Evangelho, até ouve sobre o nascimento de Cristo, até ouve sobre a encarnação, até ouve sobre amar o próximo como a ti mesmo, até ouve que Cristo vai voltar. Mas qual é a atitude que a pessoa toma? Alguns zombam, alguns brincam, alguns debocham, alguns não dão crédito. Olha, irmãos, a natureza fala, e a natureza está falando, Jesus está voltando. Os cientistas que dizem, não foi eu que disse, não. Eles dizem assim, o ano 2024 foi o ano mais quente do planeta Terra. Quem é que diz isso? Os cientistas. Quando eles dizem isso, alguém se arrepia todo. Olha, apareceu uma nuvem diferente, apareceu um pôr do sol diferente, apareceu aí uma pandemia diferente, um vírus diferente, apareceu aí alguma coisa diferente. Aí alguém que está na beira da praia ou no bar, tomando cachaça, diz assim, cruz credo, Jesus está voltando. Ele acabou de dizer uma grande verdade. Mas aquela grande verdade não provocou diferença nenhuma na sua vida. Aquela grande verdade se tornou zombaria aos seus lábios, porque ele diz, Jesus está voltando, e as suas atitudes dizem, eu não estou nem aí, eu vou continuar tomando cachaça, vou continuar indo para o carnaval, vou continuar me prostituindo, vou continuar adulterando, vou continuar fazendo tudo o que eu quero. Ou seja, é como se eles estivessem matando Jesus de novo, da mesma forma que Herodes matou. Eles ficam preocupados com a manifestação do poder, mas a mensagem não provoca nenhuma mudança nas suas vidas. No Evangelho de Lucas, Jesus trata deste assunto falando, repetindo, uma pergunta duas vezes. É a mesma pergunta dita em épocas diferentes. Uma foi feita pelo intérprete da lei, um homem religioso, um escriba, um fariseu, alguém ligado à religião. E a mesma pergunta foi repetida pelo jovem rico. Lucas capítulo 10, 25 diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Era um experimento para ver Jesus cair. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 18, versículo 18 e 23, essa mesma pergunta vai aparecer de novo, quando diz, certo homem de posição é de riqueza, alguém importante na sociedade, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então começa um diálogo com ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou, mas no versículo 23 diz assim, mas ouvindo essas palavras, ouvindo aquilo que Jesus havia pregado, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus havia dito, vende tudo que tens. Não traga para a igreja, não dê oferta, não mande para missões. Vende tudo que tem, dê aos pobres, não traga nem para a igreja. Dê aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Jesus não estava falando contra a riqueza, mas estava falando contra um coração que estava preso à riqueza. O apóstolo vai explicar isso mais tarde, quando diz o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, em que grupo você está? Você, meu amigo, que veio hoje aqui, nessa igreja, você está no grupo daqueles que têm ouvido a voz de Jesus e têm se aproximado dele e têm procurado saber mais e quer saber onde é que ele está. Você é aquele que tem ido ao seu encontro, tem respondido positivamente, como os magos o fizeram, vieram de longe, do Oriente,
procuraram saber onde ele estava, e mais, trouxeram os seus presentes, mas mais importante do que os seus presentes eram suas atitudes, porque eles prostraram e adoraram. Você está entre aqueles que está respondendo positivamente ao chamado de Cristo? Ou você é um daqueles ordinários como Herodes e como os seus seguidores, que até sabem sobre o Salvador, mas tem se fechado, tem dado desculpa, ainda não é tempo, ainda não é minha religião, e nós não estamos falando de religião aqui, porque religião não salva, igreja presbiteriana não salva, pastor Paulo não salva, esse pregador não salva, nenhum outro pregador que vem a esse púlpito salva. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estamos lembrando do seu nascimento. Você tem se comportado como Herodes. Mas para concluir essa mensagem, há um aspecto magnífico neste texto, do qual nem eu nem você podemos escapar. Vejam aí comigo, versículos 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Todos juntos comigo. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Irmãos, aqui é uma preciosidade, é sem tamanho, não há um adjetivo para colocar aqui. Aqui é o resumo de todos os sermões que nós ouvimos sobre o Natal. Preste atenção, Maria e José, eles viram e ouviram um anjo se apresentou a eles. Os pastores não ouviram somente um anjo, eles ouviram um coral de anjos. Oxe, eu gosto dos corais, meu Deus, das catedrais, eu amo os corais. Tem lá 8 horas de coral, eu fico lá ouvindo e chorando. 8 horas de coral, mas era um coral de anjos. Se os magos viram e seguiram as estrelas, todas essas aparições sobrenaturais, ou todos esses atos da natureza estavam a serviço do Criador. Mas em todos os casos apareceu a expressão: está escrito, conforme o que diz os profetas, para que se cumprisse as Escrituras. E isso aqui, irmãos, me encheu de um dado que eu já preguei esse texto algumas vezes, mas não tinha percebido isso. Eles já tinham visto a estrela, mas eles vêm a Jerusalém e procuram saber onde está. E os escribas dizem: a Bíblia diz, ele vai nascer em Jerusalém. Sabe o que isso significa? Não é a natureza que vai lhe apresentar o Salvador. Não é a natureza que vai lhe apresentar tudo que Deus tem sobre você ou para você. Não é a natureza que vai lhe apresentar o caminho da salvação. O caminho da salvação está expresso nas Escrituras. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje você está sendo confrontado com a palavra de Deus. Hoje você está diante de Deus e da sua palavra. Eu vou lhe perguntar: qual é a sua reação diante daquilo que você tem ouvido? Você vai agir como agiram os magos, se rendendo e adorando, e se curvando, e servindo ao Criador? Ou você é um daqueles que vai fazer com que a mensagem entre pelo ouvido e saia pelo outro, e diga: não está falando comigo, não está falando para mim, Deus não está nem aí para mim? O Natal nos mostra isso. Deus veio habitar conosco, e Deus trouxe a salvação para o mundo.
E essa salvação Ele está oferecendo a você. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.